Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal A Luz da Verdade. Aqui quem está falando é Degmar. Pessoal, eu estou iniciando o meu canal agora, o meu canal é pequenininho e o apoio de vocês é muito importante para o fortalecimento desse canal. Então, pessoal, se vocês conhecem, têm amigos, né, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas e não esqueçam de deixar o seu comentário, se inscreverem no canal, ativarem o sininho que está logo abaixo do vídeo para você receber a novidade dos próximos vídeos, tá? Deixa seu like ou então o seu dislike, né, se você não gostou do vídeo. Pessoal, hoje eu quero falar nesse vídeo aqui um pouquinho da vida do apóstolo Saulo. O apóstolo Saulo, né, era um homem, o pai dele tinha posses, o pai dele era construtor de tendas. E o apóstolo Saulo aprendeu o ofício com o pai dele, né? O apóstolo Saulo aprendeu o ofício com o pai dele. E o apóstolo Saulo, naquela época, antes do chamado de Deus, ele namorava a irmã de Ananias. O apóstolo Saulo era um homem estudado, era um homem que falava alguns idiomas, era um homem assim, preparado, né? Ele era estudado, né? Era um homem assim inteligente. Ele era assim como os homens da nossa época, né? Ele disputava de uma vida social, ele tinha condições de ter uma vida social boa naquela época, tá? Porque o pai dele era uma pessoa de posse, ele tinha condições financeiras. E o apóstolo Saulo, ele obedecia muito às leis de Torá, né? O apóstolo Saulo, ele perseguia os cristãos, mas ele não perseguia os cristãos por maldade, por querer ali prejudicar. Não, ele achava que ele estava ajudando a Deus, ele achava que ele estava contribuindo com o reino de Deus. Então, teve um dia que ele saiu na caravana dele, com as pessoas que trabalhavam para ele, para matar os cristãos, uma grande multidão de cristãos. O que é cristão, pessoal? Cristão é toda pessoa que crê em Deus, acredita em Deus, tá? Não importa o credo, você acredita em Deus, né? Você é cristão. E o apóstolo Paulo perseguia esses cristãos para matar. Até que um dia ele teve um encontro com Deus, né? E ouviu a voz de Deus, Deus perguntando para ele: Paulo, Paulo, por que você me persegues? Ele ouviu aquela voz, só ele ouviu e só ele viu. As pessoas que estavam com ele, ninguém ouviu e ninguém viu. Só o apóstolo Paulo é que viu. E o apóstolo Paulo perguntou: quem fala comigo? E aí Deus falou para ele: sou eu, o teu Deus. E o apóstolo Paulo, a partir daquele momento, perguntou para ele: o que queres que eu faça? E Deus falou com ele: procura o meu profeta Ananias, que era irmão da namorada dele. E o profeta, o apóstolo Paulo caiu com o rosto em terra e ficou cego. Então ele procurou o profeta Ananias, e o profeta Ananias, usado por Deus, falou para o apóstolo Paulo tudo aquilo que ele precisava fazer e que Deus queria que ele fizesse, que era parar de perseguir os cristãos. Só que algo dentro do apóstolo Saulo mudou de uma forma extraordinária. Ele se tornou uma nova criatura, uma nova pessoa. Um amor muito grande dentro dele entrou. E ele começou então a trabalhar para o reino de Deus na terra. Ele abriu mão da namorada dele, ele abriu mão de tudo aquilo que ele poderia construir ao longo da vida dele, porque o apóstolo Paulo, na época que ele recebeu o chamado de Deus, ele era um homem novo, jovem, né? Ele poderia muito bem dar continuidade trabalhando com o pai dele na empresa, porque se o pai dele era construtor de tendas, com certeza era empresário nesse segmento, né? E o apóstolo Paulo trabalhava com o pai. Ele podia alavancar, ele podia ser, naquela época, um grande empresário, ele podia desfrutar de uma vida social regada, abençoada, né? Como ele já tinha, mas ele não quis. Ele obedeceu à voz de Deus e começou então a trabalhar para o reino de Deus na terra. O que é trabalhar para o reino de Deus na terra? É você falar da palavra de Deus na terra, tá? Abrir os olhos espirituais das pessoas para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. E o apóstolo Paulo começava a fazer isso. E como é que o apóstolo Paulo
fazia? Ele era estrategista. O apóstolo Paulo era dono de uma oratória tremenda, tremenda, maravilhosa. O apóstolo Paulo, quando ele falava com aquela oratória dele, todo mundo parava, ficavam perplexos ouvindo ele falar, porque não sabia de onde que vinha tanta sabedoria, tanta autoridade, tanto esclarecimento. E ele falava. E aonde o apóstolo Saulo viajava? Ele viajava, começou a viajar o mundo todo. Só que o apóstolo Saulo, ele era estrategista. E o apóstolo Saulo viajava nas cidades cercadas por mares. Porque ele sabia que nestas cidades, chegariam ali grandes embarcações, grandes multidões. E o apóstolo Paulo, ele aproveitava essa multidão para falar do reino de Deus para aquele povo ali, para aquele pessoal. E em cada cidade que o apóstolo Paulo ia, ele formava um grupo de pessoas, ele fundava uma igreja. Aonde eram essas igrejas? Nas residências das pessoas. Era ali. E o apóstolo Paulo constituía uma pessoa para tomar conta na frente, para ficar na frente dessa obra, tomar conta dessas pessoas. Não deixar caírem no esquecimento, alimentar eles, levar a palavra de Deus espiritual a essas pessoas. E ali ele continuava viajando, né? E em cada cidade que ele ia, ali ele formava um grupinho, e ali ele nomeava alguém, e ali ele ensinava, né? E como que ele ministrava todas essas igrejas, né? Ele ministrava por intermédio de cartas, porque naquela época não existiam os meios de comunicação que hoje existem para nós, mas existia sim as cartas, e o apóstolo Paulo escrevia as cartas e enviava para a pessoa que estava na frente daquela obra. E a pessoa que estava na frente daquela obra lia essa carta para toda a congregação, para toda a igreja saberem daquilo que Deus queria que fosse feito, né? O apóstolo Paulo, ele era um homem muito inteligente, muito estrategista, um homem de um discernimento espiritual muito grande, um homem do qual falou Deus com ele muitas vezes, teve encontro com Deus pessoal, né? Ele ouvia a voz de Deus pessoalmente falando com ele. O apóstolo Paulo, ele era um homem, ele é autor de vários livros da Bíblia. Ele é um homem, assim, muito, assim, abençoado mesmo. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho só nesse vídeo da vida do apóstolo Paulo, para não ficar um vídeo muito longo, mas vou dar continuidade, né, na vida do apóstolo Paulo em outros vídeos. Tá bom, pessoal? Hoje eu vou ficando por aqui, agradeço o carinho de vocês, e peço, pessoal, o apoio de vocês para este canal. Um beijo grande, um abraço bem apertado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.